muito grande, a vontade é muito grande, sabe o tamanho, né, a importância e a motivação é enorme de ter tanta alegria como eu tive em toda a minha carreira, por todos os clubes que eu passei, e tenho certeza que não será diferente aqui. O brasileiro é o primeiro reforço do time para a disputa da Copa do Mundo de Clubes e chega para reforçar um meio-campo já estrelado. O contrato de Jorginho com o Flamengo vai até 2028. Aos 33 anos, esta vai ser a primeira passagem do camisa 21 no futebol brasileiro. Nascido em Santa Catarina, Jorginho foi ainda adolescente para o futebol italiano. Soma passagens pelo Napoli, Chelsea e no Arsenal atuou nas últimas 2 temporadas. Jorginho tem títulos importantes na carreira, como uma Eurocopa pela Itália, uma Liga dos Campeões e uma Europa League, ambas pelo Chelsea. Começou tudo lá fora já, eu nunca tive a oportunidade de jogar no Brasil e era uma vontade que eu tinha. Então, poder deixar a minha marca no país onde eu nasci, poder ter a oportunidade de estar perto deles, de eles terem a oportunidade de vivenciar isso também é algo que estava guardado comigo, que eu queria viver, e acredito que chegou o momento certo, com o clube certo, no momento certo, então agora é só ir. O planejamento do Flamengo é acelerar o entrosamento com um intensivo tático. O jogador, junto com o elenco rubro-negro, embarca para os Estados Unidos na próxima quarta-feira, dia 11. Bateu um papo com o Filipinho já? Já conversei com ele um pouco sobre a questão do futebol brasileiro, né, de como é aqui a diferença da quantidade de jogos, da carga, do estilo de jogo que ele quer implementar, onde ele me vê. E amanhã ele quer me mostrar mais... Onde ele te vê? No meio campo, né? Já tava achando que ia ter um spoiler. Bom, mas a apresentação oficial mesmo é neste sábado, né, para toda a imprensa. Você viu, ele foi apresentado internamente, já fala como jogador do Flamengo. É um reforço bom ou um reforço muito bom, Elton? Beijo pra Dani, pro JG, que a gente viu aí, né, grandes amigos, hoje trabalhando no Flamengo, aparecendo aí no nosso VT, conversando com o Jorginho primeiro que nós, né? E eu acho, Edu, é um ótimo reforço, né? Pensando até na evolução de carreira de Jorginho, começou como meia, né? Um pouco mais avançado. A Marcela trouxe aí, né, no VT que ele, no futebol italiano, conseguiu se encontrar e ele mudou a sua forma de jogar no Napoli com o Maurizio Sarri. Ele jogava um pouco mais à frente, o Sarri trouxe ele um pouco mais para jogar como um primeiro volante, muitas vezes um segundo volante. Levou ele para o Chelsea, inclusive, né? Ele foi com o Sarri para lá e talvez tenha jogado menos do que gostaria, mas acabou sendo importante também, tanto que na seleção italiana jogou nessa posição. Eu acho que e a gente já trouxe isso aqui algumas vezes, né, Edu? Desde que o nome dele acabou sendo colocado, né, como uma contratação do Flamengo, e faz tempo isso, que é um jogador que tem características diferentes da maioria dos jogadores no meio-campo do Flamengo. Eu acho que ele traz algo diferente do que o Eric Pulgar traz, porque é um cara de construção, de controle, né? O Eric Pulgar é um jogador que tem essa característica de marcação, de saída, mas eu acho que o Jorginho controla mais. O Everton Araújo ainda é um jogador jovem, que é um jogador ali da posição. Se firmar nesse time do Flamengo também, né, tem uma característica um pouco diferente. E aí não vou contar o Gerson, o De La Cruz, o Arrascaeta, que joga um pouco mais à frente. Eu acho que o Felipe Luiz ganha um cara que pode se tornar o elo entre a defesa e o ataque. Né, o cara que consegue construir a partir do campo de defesa e que tem chegada também no ataque para dar o último passe, para tentar uma finalização. É bom nas bolas paradas também, cobrador de pênalti, né, aquela cobrança dele que já é característica, né, daquele pulinho que assusta muita gente. Então é um cara que tem muita personalidade também para bater pênaltis. Então é um reforço muito bom. E a gente já tem um exemplo, ou vários exemplos, de jogadores que vêm da Europa e conseguem se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro, e principalmente ao Flamengo, né? Vários jogadores vieram da Europa diretamente para o Flamengo e se deram muito bem, conquistaram títulos, se tornaram protagonistas, inclusive o próprio Felipe Luiz, né, como jogador ainda. Então acho que é um grande reforço para o Flamengo, para já, Edu, inclusive para o Mundial de Clubes, um cara que pode ser importante também numa competição bem complicada. Também acho que já vai chegar o de clubes, o Jorginho. E obrigado ao pessoal do Flamengo que estava lá assistindo o Roland Garros, né, as semifinais
Aliás, assunto para daqui a pouco, a gente vai ver a final masculina. Como será? Já, já. Bom, quem já está a caminho dos Estados Unidos para a disputa do Mundial é o Fluminense. O Cícero Melo na cola dos jogadores, marcação cerrada e traz... Grande. No vídeo de agora vamos trazer mais informações envolvendo essa situação do Gerson, o Zenit voltando a demonstrar interesse no jogador. Teve valor da multa rescisória que foi diminuída na renovação de contrato do atleta, diminuída para 25 milhões de euros. Mas, mesmo assim, o Flamengo está super tranquilo e não teme perder o jogador para o Zenit ou qualquer outro clube da Europa por conta desse valor da multa rescisória. Também vamos falar sobre Jorge Carrascal. Flamengo jogando a toalha e desistindo do jogador? Por parte, eu vou explicar essa situação para você. E também Carlinhos. Sabe quem pode contratar o Carlinhos novamente? Marcos Braz. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora dentro do Flamengo. Pessoal, vou começar falando do Carlinhos. Recentemente, em tom de ironia aqui, eu indiquei a contratação do Carlinhos para o Remo, que hoje tem o dirigente Marcos Braz como diretor ali, responsável por contratação. E não é que ele talvez tenha ouvido a nossa indicação aqui e de fato está tentando a contratação do Carlinhos. É uma informação que eu venho trazendo, vou ser sincero. E agora eu vou contar para vocês em que pé está essa situação. Entrei em contato com o presidente do Vitória que disse, aqui ele não joga mais, está fora dos planos, o jogador já aceitou, que também não vai ser mais utilizado. Agora está entre Flamengo e Remo. Entrei em contato com o Flamengo para entender a situação. O que me falaram foi o seguinte, em tom de ironia, Vene, estamos esperando a ligação do dirigente Marcos Braz, que hoje é o diretor do Remo. Entrei em contato com o Marcos Braz, pelo menos até a gravação desse vídeo, não obtive resposta. E o jogador também, até o momento, não ficou muito animado em jogar pelo Remo na Série B. Mas é curioso, né, ver o Marcos Braz tentando a contratação de Carlinhos. Pelo menos ele está sendo coerente. Se ele entendeu que o jogador servia para o Flamengo, ele entende que o jogador também serve para o Remo. Eu acho que o Remo talvez seja, de fato, um clube melhor, digamos assim, para ele atuar, porque no Flamengo ele não tem nível para estar hoje no elenco rubro-negro. Falar do Gerson, vamos logo entrar nesse assunto, porque é um assunto que está dando o que falar. No último vídeo a gente trouxe a informação que o Zenit está tentando a contratação de jogador, ou pelo menos tenta a contratação de jogador novamente. O Flamengo emitiu uma nota oficial para falar sobre o assunto. E disse o seguinte, nota oficial, eles não citam o Gerson, mas obviamente é por conta do Gerson. Abre aspas, o clube de regatas do Flamengo esclarece mais uma vez que não tem interesse em negociar nenhum de seus jogadores nesse momento. A saída de qualquer atleta só poderá ocorrer mediante o pagamento integral da cláusula de rescisão e com o desejo do próprio jogador em deixar o clube. Fecha aspas. Vamos por parte. Na renovação de contrato, na negociação, o Flamengo acabou conseguindo não pagar o salário que os representantes do atleta estavam pedindo, pagou menos salário. Por outro lado, teve que ceder em um ponto, diminuir o valor da multa rescisória. O valor da multa rescisória anteriormente era de 200 milhões de euros. Um valor, assim, gente, utópico, né? É utopia alguém achar que algum clube ia chegar aqui e ia pagar 200 milhões de euros pelo Gerson. A multa rescisória atual caiu de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros. É um valor real. Assim, alguém pagar 25 milhões de euros no Gerson não seria nenhum absurdo. O Flamengo acha que alguém vai pagar? Não. E por que acha isso? E quando eu falo alguém, é algum clube da Europa. Pode chegar um clube árabe louco e pagar, mas clubes da Europa, por que o Flamengo acha que nenhum clube da Europa vai pagar isso pelo Gerson, 25 milhões de euros? Tópicos aqui que eu trouxe. Embora seja um jogador de destaque no futebol sul-americano, Gerson tem 28 anos, idade considerada avançada para um alto investimento de times europeus. Tá? Além da idade, Gerson já foi para a Europa e voltou 2 vezes. Isso conta demais no interesse de qualquer clube europeu em um jogador, seja no futebol brasileiro, qualquer outro cenário aí. Outro ponto, o pagamento da multa rescisória por contrato tem que ser feito à vista. Ou seja, no entendimento da cúpula do Fla, poucos clubes teriam condições de fazer esse investimento à vista. E quando a gente fala em investimento à vista, gente, 25 milhões de euros hoje é 158 milhões de reais. E sejamos francos, vamos lá,
Eu sei que pouca gente vai gostar de ouvir a verdade. Se alguém paga e outro ponto ainda, para isso tudo acontecer, o Gerson tem que dar ok. O Gerson daria ok para ir para o Zenit agora, faltando um ano para a Copa do Mundo, se esconder na Rússia, um clube que não joga as principais competições da Europa. Por que vocês acham que o Wendel estava doido para vir para o Flamengo e para o Botafogo? O Claudinho, que hoje está no mundo árabe, foi para lá para ganhar mais dinheiro, beleza. Mas estava doido para vir para o futebol brasileiro. O Gerson vai fazer o caminho inverso? Eu acho muito difícil. E supondo que isso tudo aconteça, o Gerson queira, o Zenit paga aí 25 milhões de euros, dá uma loucura lá, em cash, 25 milhões de euros. Sejamos bem francos, pessoal. Eu amo o Gerson, tá? Eu amo o Gerson. Mas 158 milhões de reais na conta à vista. Dá para a diretoria fazer um estrago no mercado da bola. Que aí você faz a grana girar, cara. Você contrata em parcela outros jogadores do mesmo nível, até melhor que o Gerson, embora eu considere o Gerson, falei no vídeo anterior, gente, eu não venderia o Gerson de jeito nenhum. Mas supondo que isso tudo aconteça. E outra, não tem negociação, gente. Multa rescisória não tem negociação. É o Gerson virar para o clube e falar, eu topo. O clube vem e paga. O Flamengo nada pode fazer. Não tem essa resenha de negociação. Não é negociar com o Flamengo. É pagar a multa e levar. Mas para pagar, tem que ter isso tudo aqui. Agora, vocês não acham muito estranho esse assunto de multa rescisória, interesse do Zenit, vir à tona justamente no dia que o Flamengo anuncia uma baita contratação e ninguém está falando dessa baita contratação? Eu, particularmente, acho que a gente está normalizando a chegada desse jogador. Gente, o Jorginho joga muita bola. É muita bola. Eu acho que vocês não acompanhavam o Jorginho na Europa. Cara, que isso. Enfim, eu acho estranho, bem estranho que isso esteja acontecendo. Mas aconteceu. E fica aí as informações para vocês entenderem por que o Flamengo não tem medo de perder. Rapaz, Thiago Nunes é o novo técnico da LDU, que está na Libertadores da América. Por que o Flamengo não tem medo de perder o Gerson nesse momento? Quero a opinião de vocês, caso isso aconteça, qual seria a opinião de vocês? E sobre Jorge Carrascal, uma atualização, um detalhe, um pequeno detalhe, mas que é um detalhe extremamente importante. O Flamengo desistiu de ter Jorge Carrascal para a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo sabe que não vai conseguir a contratação. E sabe por que sabe? Porque o Dinamo de Moscou, ciente que o Flamengo estava, entre aspas, com pressa para ter esse jogador para a Copa do Mundo de Clubes, estava fazendo mais jogo duro, ou seja, mais exigências. O que está certo. Está certo. Por exemplo, eu vou vender o carro. Eu sei que o cara trabalha, sei lá, de motorista, de aplicativo ou é taxista. Está desesperado. É normal, gente. No mundo dos negócios é assim que acontece. É a lei. Não tem jeito. E aí o Flamengo o que vai fazer? Vai esperar a Copa do Mundo de Clube chegar, passar, e aí continua tentando a contratação e consegue pagar aquilo que entende que deve pagar pelo jogador. Isso é negociação. Acho que não tem nenhum problema não ter o jogador para a Copa do Mundo. Acho que seria bom, óbvio, acelerar o processo de maturação dele, de entendimento de trabalho do Felipe Luiz, de adaptação ao novo clube, ao novo país, mas não tendo também nenhum problema. O que vocês acham? Podem comentar à vontade. Tamo junto, forte abraço e fui!